Sabe aquela história que te dá um quentinho no coração e te faz querer voltar a ser adolescente? Ou te faz sentir o que você sente? Rola aquela identificação quando você é adolescente? O Clube das Apaixonadas Fracassadas. Hoje, na resenha da Gi. Vamos lá. A minha avaliação editorial para esta capa. Ilustração, a capa em si. 10, 10, 1010, 110, sabe? Não dá vontade, assim, se você entra numa livraria, você não ia comprar esse livro? Mas, quarta capa. Ai, vamos lá. Quarta capa. Eu achei a letra muito pititica para uma quarta capa, para ter uma sinopse ali. A parte da sinopse tá um pouquinho maior, mas por ordem de leitura eu teria colocado ela para cima e para baixo eu teria colocado aqui o relato da leitora, da autora, né, um endosso. Teria aumentado a fonte, trocado a fonte para uma fonte serifada e não teria deixado centralizado. A parte legal é que temos aqui um espaço para o quê? Para um QR Code, na verdade. Essa capa foi pensada para ser ali profética. Aqui a gente tem um espacinho para o QR Code. Óbvio que o livro independente não precisa ter, né? Eles não entram em livraria geralmente. Mas o pessoal independente, vocês chegaram a conversar com livraria e ver se vocês conseguem vender direto para livraria? Porque talvez fosse uma boa, tipo, pra ganhar notoriedade e tal. A livraria da sua cidade, do teu bairro, tentar fazer uma parceria com eles, não sei, talvez seja uma boa ideia. Mas, pra capa é isso, amei a capa, amei a escolha de cores, amei a fonte da capa, amei a ilustração, amei tudo. Para o miolo, temos, gente, eu ainda tô acostumada, páginas especiais. Uma fonte serifada, uma boa margem. Isso aqui é fofo, mas eu não posso ter dois pesos, duas medidas. Para a leitura no livro físico, apesar de ser algo diferente, eu acho que atrapalha a leitura. Na verdade, atrapalha o propósito da gente ter um número de página, que é se localizar. Porque quando eu tô lendo um livro, eu seguro o livro assim. Na maioria das vezes, o meu dedo cobre o número da página. Então, eu perco um pouco a utilidade do número da página, principalmente porque a gente não tem cabeçalho aqui nesse livro. Eu não acho que o cabeçalho seja extremamente importante em livros de ficção, a não ser ali que os títulos dos capítulos tenham um significado para a história, que eles ajudem a gente a se localizar temporalmente ou espacialmente. Se o leitor precisa disso, então é legal a gente ter o cabeçalho. Se não, ele é completamente opcional. E se o livro for muito grande também, porque aí eu acho que ajuda o leitor a se localizar dentro do livro, e não necessariamente dentro da narrativa, né? Dentro da leitura dele, e não dentro do que ele está lendo, né? Do universo que ele está imaginando. As aberturas de capítulo parecem aberturas de capítulo. A gente tem sempre essa página aqui, com lettering legal, tudo mais. Eu abrindo que não era uma página desse capítulo normal, era nota da autora. A gente tem aqui a abertura de capítulo, com uma epígrafezinha e o capítulo começando. Acabei de encontrar um errinho aqui de diagramação, mas faz parte. Esse livro, de verdade, gente, assim, 10-0 e muita editora. Mas, vamos pra história. Essas são as integrantes do Clube das Apaixonadas Fracassadas. A gente tem a Amy, a Rose, a Emma e a Maya, que são aí o nosso grupo de amigas. A personagem principal é a Amy Garcia. Ela tem o Josh, o vizinho dela, eles são super amigos. Inclusive, Ana, me dá a história do Josh, por favor. Alerta de spoiler, se você acha que isso é um spoiler. O Josh não é o interesse amoroso da Amy. Só que eu achei que fosse. Mas eu, na minha ingenuidade, entendeu? Nessa coisa do meu callback da adolescência, eu já imaginei You Belong With Me acontecendo dentro do livro. Se você não pegou a referência do clipe de You Belong With Me, você é de uma geração diferente da minha. Pesquisa no YouTube, aqui mesmo, onde você está. É uma história que se passa num curto período de tempo. Num curto período de tempo é fantasma, fica aqui. Então, tudo acontece ali nas férias deles.
basicamente. Fala muito sobre amizade, fala muito sobre amor, fala muito sobre adolescência, amores da adolescência, sabe? Eu me identifiquei muito com a Amy e com as meninas. Essa coisa de, depois de ter uma desilusão, já falar assim, eu não vou gostar de ninguém nunca mais. E foi justamente isso aí que apareceu o meu tecladista, nerd, a pessoa que me apresentou Júlio Verne. Então, quando a pessoa apresenta Júlio Verne pra você, difícil, entendeu? Difícil. O Guilherme me viu ali, aí ele começou a falar de Narnia, eu falei, Senhor, o que é isso que está acontecendo na minha vida? Quem é essa pessoa? Hoje estamos casados, temos um cachorro. Leco às vezes lê, tá? Às vezes ele pode vir aqui dar uma indicação de livro. Eu confesso que quando estava ali no meio da minha adolescência, eu muito provavelmente teria entrado no clube das apaixonadas fracassadas, o que é mais ou menos um título autoexplicativo. Vamos combinar, né? Pontos positivos. A Ana escreve na medida. Ela tem uma escrita leve, uma escrita divertida, como a Ana Maria Duarte. Eu vou deixar o arroba dela em algum lugar aqui. Ela tem ali um humor e uma leveza na escrita. E o mais importante, ela soube como descrever as coisas no livro dela. É uma descrição rica, mas ao mesmo tempo não é uma descrição fechada. Eu acho que assim, ela dá a descrição na medida, ela dá os detalhes na medida. Porque você consegue criar o cenário na sua cabeça, você tá muito bem ambientado sempre, mas você consegue fazer com que aquela cidadezinha seja qualquer cidadezinha. Seja a sua cidade, seja o bairro onde você mora, ou um bairro que você conhece, o bairro dos seus avós, sei lá. Você consegue transpor essa história para qualquer outro lugar, e isso é muito legal. As personagens são bem construídas, alguns relacionamentos não, mas eu passo isso pros pontos negativos. E é leve, cara, assim, me tirou da ressaca literária, entendeu? Você quer um livro pra te tirar da ressaca literária? É esse. É um livro leve, é um livro que, assim, te faz enxergar a beleza na rotina. E, inclusive, essa é uma das pautas da personagem principal. Eu me senti assistindo uma série da Disney, só que no caso lendo, né? Agora, pontos negativos. Um ponto negativo. Eu entendo que a escolha do nome das personagens ajudou a criar aquela vibe ali, Disney. Mas é uma história que se passa no Brasil. Os nomes que temos na história não são nomes brasileiros, né? A gente tem Amy, Rose, Maya, Emma, Josh, Ethan e a Bella. Não são nomes brasileiros. Eu acho que, assim, não é um ponto, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas é algo que eu acho que dá pra gente tentar colocar mais nos nossos livros de forma geral. Eu acho que a escrita nacional ainda tá muito embebida de referências externas. Isso é um reflexo da nossa sociedade? Sim, isso é um reflexo da nossa sociedade. Mas eu acredito que também a gente esteja ali só criando mais coisa para alimentar isso. Não sei como funcionou a escolha de nomes dos personagens da Ana. Funcionou super bem pra história, tá certo essa escolha, mas eu lanço essa discussão no ar, entendeu? Outro ponto. Algumas relações, elas estão muito bem definidas, mas outras, você fala assim, cadê tal personagem nessa história? Entendo que nem todos os personagens precisem ter ali tempo de história, né? Mas setar um pouquinho melhor as meninas, tipo, o que foi que uniu elas ali? E aí, junto a isso, tem a temática cristã. O livro é considerado literatura cristã, é ficção cristã, ele tem ali pontos em que ele vai abordar a vida cristã, mas esses pontos são pinceladas e eles não foram explicados dentro da narrativa. Você precisa narrar o que acontece, né? Não necessariamente o narrador, mas você precisa setar ali o ambiente e tudo mais. E não fica muito claro no começo que ali todo mundo é crente. O que já é uma dificuldade, né? Vamos concordar que hoje em dia, assim, não é tão fácil você ter ali um grupo de amigos, vizinhos, que sejam todos crentes. É uma cidade pequena, isso corrobora, mas a gente não tem ali um set tão
tão bem delimitado, sabe? E aí, quando ela lançou, eu fiquei até pensando assim, será que vai acontecer alguma coisa? Eles vão ter que ir pra igreja? Como que isso vai ser inserido? Ela optou por inserir em conversas, ok, mas essas conversas estavam descontextualizadas porque a gente não sabia ali. Tipo, era todo mundo crente? Mas elas são crentes. Vai todo mundo na mesma igreja? São de igrejas diferentes? O que é essa curiosidade? Elas são amigas porque são crentes? Ou elas... Entendeu? Não deu pra construir essa. Porque é algo que, se é pra se relacionar com a minha realidade é essa, pô, nem todo mundo é crente. E não é porque é crente que vai ser do meu grupo de amigas. Alguma delas não era crente. Alguma delas estava trabalhando na vida dela, entendeu? Tem aqui um jogo. O Ethan era crente também. O Josh é crente também. Eles são amigos porque são crentes. Tem alguma coisa ali? Sei. Ficou solto pra mim essa parte. O livro não tem nenhuma heresia, não tem nada do tipo. Mas eu acho que dava pra ter inserido de uma forma mais... Não, foi aqui perto da história. Não ia afastar ninguém, a leitura de ninguém, mas ia justificar. Porque aí, tipo, alguém fala um versículo, aí você fala, opa, peraí, alguém falou um versículo, então, crente. Entendeu? Tipo, se eu fosse uma pessoa não crente pegando o livro, eu talvez fosse me assustar por essa falta de ambientação. Veredito. É uma leitura muito leve, muito gostosa. Eu dei um 4,5. Queria mais desse universo, pra ser sincera. Queria mais. Queria entender melhor as meninas. Eu sei que pro tamanho do livro isso é completamente plausível, assim, não precisa. Mas eu queria entender mais desse universo, porque foi tão gostoso ler, foi tão leve. Eu não sei se tem indicação? Acho que não tem indicação de leitura. É um livro bem leve, tipo, dá pra ler, dá pra colocar teu pré-adolescente pra ler, sabe? Tranquilíssimo, tranquilíssimo. E Ana, eu vi que tem ISBN. Na próxima vez, faça a ficha catalográfica e coloque um barcodezinho aqui, se rolar com as livrarias. Por que a ficha catalográfica? Porque aí o seu livro pode concorrer a Jabuti. Acho que a gente tem que investir cada vez mais em premiações literárias, em reconhecimento cultural também, não só um reconhecimento de massa, um reconhecimento ali de compra, né, de público, mas um reconhecimento cultural também, porque o que a gente escreve, o que temos em ficção cristã é livro de qualidade. E não é só porque é cristão que tem que estar fora desse nosso hall de premiações e reconhecimentos culturais. Afinal de contas, a religião também faz parte da cultura. Clube das Apaixonadas Fracassadas. Agora, parte com spoiler. Tá, agora é real com spoiler. Eu acho que tem gente que pode... Tá, tem beijinho no final. Então, assim, não pode ser considerado literatura de cortejo, eu acho, porque rola beijinho. Mas tem beijinho no final. É isso, eu acho que eu posso falar assim. Acho que eu entreguei muito, não sei, gente. Não sei fazer esse negócio, entendeu? Eu preciso do feedback de vocês. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, porque eu preciso da sua inscrição. Estamos começando. Quero muito trazer mais coisas aqui pra vocês. Acho que eu consigo trazer muitas coisas pra vocês. E me conta se você já leu o Clube das Apaixonadas Fracassadas. Se você não leu, vou deixar o link do Kindle na descrição. O link da Amazon, tem como comprar por lá. O físico, meninas, acho que não vai estar tendo. Mas segue a Ana Duarte para mais informações sobre o livro físico. Eu espero que muito em breve ela seja publicada oficialmente por alguma editora grande no mercado para ganhar ainda mais notoriedade, porque, gente, isso aqui, sucesso. Sucesso. É isso. E beijo.